Muito bem, houve então a cúpula da OTAN em Haia, na Holanda, muito antecipada pela possibilidade de que fossem ser expandidos os gastos em defesa da aliança. Isso não sou eu quem fala, é o próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Temos aqui o que disse antes o secretário-geral. Se temos, podemos colocar então na tela o secretário-geral Mark Rutte antes do início da cúpula. The countries have to find the money. It's not easy. These are political decisions. I totally recognize that. But at the same time, there is absolute conviction with my colleagues at the table that given the threat from the Russians, given the international security situation, there is no alternative. We've got to do this, really. Nós temos que fazer isso e, de fato, fizeram, indo de uma meta de 2% do PIB gastos em defesa para 5%, 3,5% para os hard assets, como se diz em inglês, para os ativos duros, fica uma tradução esquisita, mas basicamente para os gastos que são diretamente em indústria bélica e em armamento. Os outros 1,5% dessa meta de 5% ficam em infraestrutura, segurança cibernética e outros ativos indiretamente relacionados também à defesa. Isso acontece em um ambiente internacional de cada vez mais incerteza e num momento onde o próprio Donald Trump celebra isso como uma vitória política. Vamos conferir o que disse o presidente americano, então, na cúpula da OTAN. And this is a monument really to victory, but it's a monumental win for the United States because we were carrying much more than our fair share. It was quite unfair, actually. But this is a big win for Europe and for actually Western civilization. Essas foram as palavras de Trump, então uma grande vitória para a civilização ocidental. Nós temos mais aqui então, o que vocês acompanham ao meu lado, é a declaração que veio diretamente então da própria cúpula. Eu passo com vocês, foram apenas 5 parágrafos, e a gente vai desdobrar junto também o que isso significa e por que essa declaração tão curta, incomum. Mas basicamente, então, foi reafirmado por nós, eu leio aqui diretamente do que diz, nós, os chefes de Estado e de governo da Aliança do Atlântico Norte, nos reunimos em Haia para reafirmar nosso comprometimento com a OTAN, a aliança mais forte da história, e ao laço transatlântico. Reafirmamos nosso comprometimento de ferro, ironclad, diz a declaração em inglês, à defesa coletiva, como dito no artigo 5º do Tratado de Washington, que um ataque para um é um ataque contra todos. Seguimos unidos e firmes em nossa determinação de proteger nossos 1 bilhão de cidadãos, defender a aliança e salvaguardar a nossa liberdade e democracia. Eles citam ainda as ameaças apresentadas diretamente pela Rússia à segurança euroatlântica e a ameaça persistente de terrorismo, dizendo então no segundo artigo da declaração que os aliados estão comprometidos a investir 5% do PIB anualmente nos requisitos chave de defesa e garantir suas obrigações efetivas de acordo com o artigo 3 do Tratado de Washington. Esse aumento dos gastos até 5% deve seguir então num crescente, não vai ser de imediato no próximo ano, mas deve acontecer até 2035. São 5 artigos básicos que seguem nessa linha, basicamente reafirmando esses compromissos. Eles ainda completam com o seguinte, agradecem a generosidade da Holanda e estão ansiosos para a próxima reunião na Turquia em 2026, seguida por uma reunião na Albânia. Turquia em 2026 também é algo muito interessante que vem adiante, afinal de contas, a Turquia é um dos membros da aliança que desperta uma série de questões pertinentes ao Oriente Médio. É nessa onda que a gente vai para o seguinte, temos aqui, então, a fala que vem da revista Political. A OTAN sobe os gastos de defesa em uma grande vitória para Trump. Isso foi o que disse a revista Political na sua edição europeia, a Political Europe. E é como foi celebrado pelo presidente americano, como vimos agora há pouco. Afinal de contas, era Trump quem pressionava por essa escalada do gasto de defesa. E chegou a dizer mesmo que ele encorajaria Putin a fazer o que diabos quisesse com os parceiros da OTAN se eles não pagassem o que deviam. Ele se referia precisamente aos gastos de defesa. O número de 5% foi antes mesmo celebrado por Trump como uma meta a ser atingida com urgência e rasgou elogios à Polônia, o país que atualmente mais gasta da aliança. Mas todos terão que subir para alcançar essa meta, enquanto muitos dos países chegaram aos 2% anteriormente exigidos em anos recentes, em particular ao longo do último ano, e da campanha eleitoral dos Estados Unidos, quando esse tema tomou as manchetes, a Polônia, ainda que é a que mais gasta, está pouco acima de 4%, os Estados Unidos em cerca de 3,5%, e aguardamos para ver como será essa escalada. 2035 é então o prazo. Muito bem, isso é o que a gente traz das resoluções que vêm da cúpula da OTAN. Agora, ainda nesse segmento, a gente explora como isso acontece depois de uma crise
a chamada Guerra dos 12 Dias. Como? A gente que é da imprensa gosta desses apelidos. Mas uma guerra de 12 dias, uma alusão à Guerra dos 6 Dias de Israel, que se desdobrou no Oriente Médio. A imagem que a gente tem aqui é de Donald Trump e ela também, ou melhor dizendo, das redes de Donald Trump, a gente pode jogar isso em tela cheia. Israel acabou de dizer que os locais nucleares foram obliterados. Obrigado aos nossos grandes pilotos de B-2 e a todos os outros envolvidos. Muito bem, Trump então falava a respeito de os reatores e as instalações nucleares terem sido obliteradas. Bem, isso foi uma espécie de polêmica na imprensa estrangeira ao longo das últimas 48 horas. Uma matéria no New York Times e a repercussão na CNN também falavam que poderia ser o caso de que apenas houvesse um atraso de meses no programa nuclear iraniano. Trump negou isso veementemente e mesmo durante a sua participação na OTAN na Holanda, falava repetidamente sobre como esse não era o caso, sobre como as instalações haviam sido basicamente danificadas ao ponto de atrasar por anos e anos o programa nuclear do Irã. Há divergências, a gente viu a declaração, então, de que aguardamos mais avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica, mas muitos especialistas falam que o caso é que elas foram gravemente danificadas, isso é o que diz Trump. Vale a pena destacar que hoje ainda, em meio à cúpula da OTAN, ele disse que oficiais israelenses haviam visto a usina de Fordow, a instalação nuclear em Fordow, e haviam falado que estava muito gravemente danificada. É parte do debate que vem à tona e a gente aguarda para ver como as tensões se desdobram seguindo adiante. Afinal de contas, essa crise no Oriente Médio é algo que, antes dessa cúpula da OTAN, pode ser vista como mais um incentivo para que os gastos em defesa subam. Mas não é a única crise na qual, bem, os Estados Unidos, como membro da OTAN, interveio, mas ainda não é a única crise enfrentada por membros da aliança de diferentes formas. Nessa crise da OTAN, sim, França e Reino Unido também estiveram no debate com a possibilidade de que seus ativos no Oriente Médio fossem alvejados. Mas eu pedi uma apuração, então, feita pela nossa equipe, e eu trago para vocês um mapa para a gente tentar entender um pouco mais desse contexto. Nessa imagem a gente vê a chamada Eurásia, então África, Europa e a Ásia, e ela reúne alguns dos principais pontos de tensão atualmente por todo o planeta. Nossa apuração destaca 3, que são alguns dos desafios a serem enfrentados pela aliança nos próximos anos. Primeiro, claro, a questão da Ucrânia e da Rússia, algo que despertou a atenção do mundo ao longo dos últimos anos e é citado frequentemente como a principal ameaça enfrentada pela aliança. Em destaque, a gente teve mesmo uma citação do secretário-geral da aliança ao longo desse período. Falando sobre a Rússia, ele disse que havia necessidade de um salto quântico em defesa antiaérea e contra mísseis, destacando que a Rússia poderia atacar a OTAN em até 5 anos se a aliança não reagir rapidamente. Os países bálticos, então Estônia, Letônia e Lituânia, que foram anteriormente parte da União Soviética e de forma também muito discutida pela comunidade internacional, foram alguns dos primeiros países do leste europeu a se tornar parte da OTAN quando a União Soviética se desmanchou e ascendeu então a Federação Russa. Rutte falou que era necessário esse salto quântico em defesa aérea e as potências bálticas, os países bálticos, registraram uma invasão de desinformação, ataques cibernéticos e sanções híbridas russas, exigindo maior resiliência e tecnologia. A gente pode até cortar para mim, eu quero também trazer algo à tona a respeito desse assunto. Antes da gente prosseguir, eu lembro que recentemente houve uma situação que era chamada a Guerra das Bandeiras de Rios. A Guerra das Bandeiras no Rio, porque existe uma região fluvial que separa, então, Estônia, Letônia e Lituânia da Rússia. Foi em um desses países, agora não vou lembrar precisamente qual deles, mas era uma situação onde a fronteira passava por um rio e a Rússia estava empurrando as bandeiras cada vez mais para outra margem, de forma que eles estivessem ganhando aí 1 ou outro metro de território ao longo da margem do rio. Uma coisa aí para a gente ter em conta quando a gente fala a respeito do assunto. Claro, quando a gente fala de guerra simétrica, há ataques mais graves que esse, mas fica esse registro também da questão das fronteiras com o rio, que é emblemático. Muitas vezes uma coisa que acontece pouco a pouco e com um envolvimento profundo de detalhe, de história, que vem à tona nesse caldo. A gente pode voltar para os mapas e eu quero seguir passando com vocês, então, pelos desafios da aliança. Além da questão russa, há claro a questão em Gaza. Desde 7 de outubro segue a guerra que molda a face do Oriente Médio, remodela o Oriente Médio e vai fazer 2 anos, o quê? Em poucos meses, a gente está quase em julho, coisa de 3 meses e mais alguns dias, fará então 2 anos dessa guerra que remodela a face do Oriente Médio. E como a gente viu com a crise que estourou com o Irã, é também, de certa forma, imprevisível quanto ao que pode acontecer. Os Estados Unidos bombardearem nas instalações nucleares do Irã era talvez algo impensável
há 2, 3 anos atrás. Ainda no leste da Ásia, exercícios militares da China perto de Taiwan seguem sendo uma preocupação. Vale a pena a gente lembrar que na cúpula, a 2022 foi talvez a principal cúpula da OTAN com Joe Biden naquela época. Salvo engano, foi refeito o conceito estratégico da aliança, o documento que orienta então as prioridades estratégicas, e a China foi listada pela primeira vez como uma preocupação de segurança de longo prazo para a aliança transatlântica. Isso é um dos aspectos. Então, outras ameaças, outros desafios de segurança que vêm adiante para os membros da aliança. Muito bem, antes da gente encerrar o segmento, vale a pena a gente pincelar algumas das questões periféricas que vêm à tona quando a gente fala dessa cúpula da OTAN e entender como os conflitos e as tensões que a gente ora discute e que foram pontuadas como desafios para a aliança podem ser percebidas no cenário internacional e tentar pincelar diferentes aspectos da opinião a respeito desse assunto na imprensa internacional. Muito bem, a gente pode discorrer a respeito do assunto da seguinte forma. A gente pode abrir de volta a câmera em mim, podemos voltar? Perfeito, então. Eu queria começar essa conversa falando a respeito do que é chamado o retorno da dissuasão. Eu, logo de manhã, antes da gente começar a apuração do programa, passo pela imprensa internacional, pela imprensa nacional e tento coletar as diferentes perspectivas do que está acontecendo. Afinal de contas, assim como vocês que assistem o programa, também estou querendo me situar como um interessado e um curioso nos assuntos que a gente discute aqui. Vou começar essa sessão, então, conforme a gente tenta entender essa cúpula, voltando lá atrás para o Henry Kissinger. Ele que foi, então, ocupou o Conselho de Segurança Nacional, também esteve na defesa nos Estados Unidos com o presidente Richard Nixon, famoso pela toda a viagem secreta na China. Mas uma das contribuições que ele fez para a doutrina militar foi quando a gente fala das teses sobre dissuasão, sobre paz pela força, sobre se vi pacem para bellum, se quer paz, prepare-se para a guerra. Ele falava sobre ter armas nucleares não mais poderosas, mas menos poderosas. Porque, naquela lógica, isso significava que elas poderiam mais facilmente ter uma ameaça credível, que se fossem menos poderosas, poder-se-ia mais facilmente acreditar que seriam empregadas. Isso começava a se tornar uma preocupação. Imagina o seguinte cenário, em 1946 ou 1947, alguém tinha dúvidas que, se os Estados Unidos ameaçassem jogar uma bomba atômica, isso poderia de fato acontecer? Ora, havia acabado de acontecer 2 vezes com o Japão. Conforme o tempo foi se distanciando, essa percepção vai gradualmente sendo alterada. E nessa lógica, uma arma menos capaz se tornava mais poderosa na prática, porque tinha uma ameaça mais credível de poder de fato ser utilizada. Isso é o que dizia Henry Kissinger. Agora, quando a gente fala dos ataques de precisão que aconteceram no Irã, quando a gente fala da forma como as Forças Armadas dos Estados Unidos foram utilizadas e sobre o gasto de 5% que vem à tona nessa cúpula da OTAN, também é uma perspectiva comumente dita por analistas recentemente que isso faz parte de uma moção que volta à dissuasão de tempos anteriores. Depois da Guerra Fria, se tornou menos e menos credível que teríamos guerras em grande escala. Mas a Universidade de Estocolmo, na Suécia, estima que estamos no período mais violento, mais combativo do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, uma coisa que foi uma mudança de paradigma desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Um cenário onde, quando fala-se que uma guerra pode começar, isso parece menos e menos fantasioso e mais credível e real. O panorama no qual a OTAN aumenta os seus gastos para 5% pode ser compreendido justamente por essa perspectiva. Ora, se a ameaça de um conflito é mais real, a preparação também fica mais cara e mais urgente. São algumas das perspectivas que repercutem na imprensa internacional conforme a gente tenta entender a situação que perpassa a cúpula da OTAN. Eu quero, para a gente encerrar, voltar ainda ao que dizia Donald Trump, ou melhor dizendo, ao que dizia o jornal Politico. Podemos retornar então aqui com a imagem na tela, ao que dizia a revista Politico na Europa. A OTAN sobe os gastos de defesa em uma grande vitória para Donald Trump. Isso é outra das perspectivas. Uma das questões a respeito desse assunto é que quando a gente compara o que acontecia há apenas pouco mais de uma semana atrás no Canadá com a cúpula do G7 e o que aconteceu agora na cúpula da OTAN, há um contraste muito interessante em uma série de pautas. O principal aspecto talvez seja que, no G7, foi difícil encontrar algum tipo de consenso e houve muita discordância em como lidar com uma diversidade de assuntos. Nessa cúpula da OTAN, Mark Rutte elogiou repetidamente Donald Trump. Houve um tom quase de submissão ao presidente americano e de adesão unificada às pautas que ele propunha. Não dizendo se isso é uma coisa positiva ou negativa. Por princípio, aqui a gente tenta te informar e deixar que você forme a própria opinião, e se, quando entramos em perspectiva, você discorda, não passa nada, tudo muito bem, e, claro,
o espaço dos comentários está sempre aberto para você dizer o que acha. Mas o fato é que o tom da OTAN aqui e o tom elogioso de Mark Rutte marca também fortemente a presença do presidente americano. Ainda, para encerrar, isso externamente é de uma semana de força para Donald Trump conforme se aproximam os 249 anos da independência dos Estados Unidos. Explico. Uma pesquisa, a mais recente eleitoral não, mas de popularidade, publicada pela revista Time, traz à tona que a aprovação de Trump estaria em 56%, perto de 56%. Então, a gente chega a essa informação com aprovação perto de 56%, perto do 4 de julho. Trump, bem, pode parecer pouco vendo dessa perspectiva, mas para Trump é uma das suas altas históricas. Quando ele chega a passar 5, 6 pontos percentuais da metade, é de fato um momento de popularidade para o republicano, uma pessoa que divide opiniões, conseguir mais da maioria para ele, claro, uma coisa que chama atenção.